A manchete diz o seguinte: pessoas que param de usar canetas emagrecedoras ganham peso 4 vezes mais rápido do que as que fazem dieta, diz o estudo. E assim, eu não vejo a surpresa nesse tipo de pesquisa, nem muito menos na descoberta, mas aparentemente é uma grande coisa, porque eu tenho visto vários veículos de comunicação compartilhando essa notícia e eu tenho alguns pensamentos sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês. Sejam bem-vindos ao Brisa da Bri. Meu nome é Briana Nasky e esse é o espaço onde eu compartilho as brisas com vocês. E agora, sem necessariamente um roteiro ou muitas edições, para que a gente possa conversar com mais frequência sobre os assuntos, porque às vezes eu fico perdida na mente e não faço, mas dessa vez eu quero fazer. E eu achei muito interessante essa pesquisa e essa conclusão, porque existe uma coisa, né, na indústria e tudo mais, que a gente precisa de pesquisas que comprovem que a água é molhada para todo mundo falar, é verdade, é molhada. E eu acho isso justo, eu acho isso certeiro. A gente realmente precisa de dados robustos, de pesquisas grandes, como essa que foram feitas com mais de 9 mil pacientes, para descobrir que pessoas que utilizam Mounjaro, Ozempic, outros tipos de caneta emagrecedora, quando param de usar a caneta, emagrecem 4 vezes mais rápido. Porque o primeiro assunto é a gente entender como essas canetas funcionam. E elas basicamente funcionam no seu apetite. Elas inibem a sensação e a vontade de precisar de comer. Tanto que é comum a gente ver casos de pessoas falando sobre o assunto e elas comentarem que às vezes desmaiou ou que ficaram muito fracas e coisas do tipo, que começou a usar a caneta. E isso é óbvio, porque inibe a vontade de comer, inibe a necessidade de estar comendo, ou quando come, rapidamente se sente satisfeito. E a pessoa, ela começa de um dia para outro, numa canetada, ter uma sensação de saciedade ou uma vontade de não comer que ela nunca viveu na vida dela. Porque quem é obeso, crônico e tá lidando com isso na vida toda, muitas vezes comem por diversos motivos diferentes. Existe a fome por ansiedade, existe realmente essa compulsão por alimentação. Eu lido com essa questão do peso a minha vida toda e é muito difícil você naturalmente ignorar aquilo que vem como um instinto, o instinto de comer, a necessidade de comer, porque às vezes é a sensação de você comer algo gostoso, é aquela sensação de você comer até sentir o seu estômago ficar cheio, o seu cérebro faltar oxigênio porque todo o sangue tá indo para poder digerir aquela monte de comida que você fez e sentir aquela brisinha. Às vezes é nesse único momento do estômago cheio, da sensação gostosa de ter esse estômago cheio, que você tem um pouco de alívio, às vezes nas suas angústias, nas suas ansiedades, e seja lá qual outro desafio que você pode estar enfrentando. Então, do dia pra noite, as pessoas param da necessidade de ter essa vontade de comer ou essa capacidade de comer com tanta frequência. E quando interrompe isso, o corpo volta ao que conhece como natural. É a fome, é a forma que ele encontra de sobreviver para lidar com a ansiedade, com as angústias, principalmente se a pessoa, né, não trabalha essa questão da causa raiz da obesidade dela, seja falta de exercícios, seja uma alimentação não balanceada, seja esses hábitos alimentares associados para tentar camuflar problemas emocionais, psicológicos e assim por diante. Então é tipo óbvio que quem para com a caneta emagrecedora que surge como medicamento milagroso vai acabar engordando. Isso é muito nítido. E as pessoas, elas não entendem muito isso, né? Porque, tipo, às vezes quando elas estão comendo, quando elas estão tomando medicamento, elas podem sentir, ah, não, eu sou esse novo indivíduo. Mas não, você está sendo novo indivíduo porque você está tendo uma medicação que está te auxiliando. E aí, até na própria pesquisa, que eu achei muito absurdo, tem um dos médicos que fala assim, ah, não, porque tomar essas canetas por muito tempo, aonde, né, tá tendo o GLP-1 artificial, vai fazer com que o corpo pare de produzir o dele e vai se tornar menos eficiente. A gente não sabe sobre isso. E eu acho que é um absurdo como que numa pesquisa
Entendeu? No resultado de uma pesquisa científica, do nada, só porque a pessoa supostamente é médica, ela pode colocar o achismo dela. A gente pode supor que talvez o uso contínuo de canetas possa afetar a produção natural de GLP-1. Mas a gente não tem noção disso porque não tem estudo sobre isso. Então, para mim, acaba sendo meio contraditório você, numa pesquisa científica, colocar o achismo sem fundamento científico, porque eu acredito que uma caneta emagrecedora para uma pessoa que é um obeso crônico, que lidou com isso sempre toda a vida, é tipo assim, da mesma forma que a gente tá lidando com uma pessoa que é hipertensa, da mesma forma que a gente tá lidando com uma pessoa que é diabética. É uso contínuo, porque sem aquilo, ela vai entrar em desequilíbrio orgânico que vai prejudicar a saúde dela, como obesidade excessiva, como a pressão desbalanceada, como a glicose em níveis absurdos, ou baixo muito alto. Então, é muito estranho ver essas matérias, no nada um achismo ali alarmante, como se, não pode usar de forma contínua. A gente não sabe. E eu penso, como eu não estou fazendo um artigo científico, aqui eu estou jogando uma peça de opinião para vocês, que essas canetas emagrecedoras precisam de ser quebradas patentes. É um medicamento revolucionário no quesito que a gente fala de saúde e bem-estar. Claro, tem muitas críticas que a gente pode fazer. Tem pessoas que estão buscando esse medicamento porque, eu quero emagrecer 4 quilinhos, eu já tenho 30 quilos, mas, sabe, 26 quilos é muito mais fashion, e tá tomando esse medicamento. Mas a gente não tá falando sobre as pessoas que utilizam isso de forma incorreta ou até moralmente questionável. A gente tá falando das pessoas que têm a capacidade de mudar a vida delas pra todo sempre, de ter mais disposição, de poder viver mais, de poder ter mais momentos com seus familiares, de ter a oportunidade de conhecer a felicidade de formas diferentes. Então eu torço porque em algum momento no nosso país a patente dessas canetas de manjar o Ozempic sejam quebradas e a gente tenha a oportunidade de ter o nosso genérico, até mesmo pelo SUS, pra gente poder conseguir fazer com que a magreza não seja apenas uma estética de riqueza, que é o que a gente tá vivendo agora com essas canetas que chegam a custar 1.400 por mês, quase um salário mínimo. O pobre, obeso, que come comida processada, que não tem acesso a uma comida de qualidade e que lida com a obesidade, não tem a capacidade de tomar uma medicação como essa, que vai ajudá-lo a conseguir emagrecer, porque isso é completamente inacessível na sua realidade. E através de ações públicas, como através do SUS, com um medicamento genérico, que talvez a gente consiga uma mudança na nossa população e a obesidade pare de ser um grande esquema. Mas eu acho que ainda a lidar com a caneta, ainda lidar com isso como uma forma de tratar a obesidade é paliativo. Porque eu acredito que problemas muito grandes, como a gente fala de depressão, quando a gente fala sobre obesidade, é um problema muito maior e estrutural da nossa sociedade que precisaria de mudar para a gente conseguir lidar com isso. Mas como uma revolução social, onde a gente coloca o bem-estar, a saúde mental, qualidade de vida em primeiro lugar para a população tá muito longe, são tratamentos paliativos, como uma caneta emagrecedora, que podem mudar a vida de diversas pessoas. E claro, com o acompanhamento correto, elas vão entender que aquele medicamento, para muitas pessoas, vai ser de uso contínuo, vai ser crônico, porque você mudar um hábito, você mudar a forma como você enxerga a sua vida, a forma como você come, a forma como você olha para a comida, exige um esforço gigantesco. E muitas pessoas estão querendo apenas descobrir formas de sobreviver de maneira menos dolorida e não necessariamente fazer uma revolução completa nas suas vidas. E eu acho que essas pessoas também têm o direito e deveria ter a oportunidade de conseguir ter corpos que consigam acompanhar os seus sonhos, mesmo que ainda elas não tenham a capacidade emocional, psiquiátrica ou econômica de conseguir fazer uma revolução completa em todos os aspectos da sua vida,
para conseguir continuar magro mesmo sem tomar as canetas emagrecedoras. Mas esses são os meus pensamentos, essa é a minha brisa. E a sua? Quais são os pensamentos que você tem em relação a esse assunto? Deixe nos comentários, curta, compartilhe e se inscreva para continuar acompanhando as brisas da Bri.